Muito bem, a gente fala agora sobre a matéria de capa da Cruzoé, e antes de falar da Cruzoé, a gente sempre exibe essa vinheta maravilhosa da nossa produção. Pode soltar. Tá aí, dia da derrota, viagem de Lula, Janja e Celso Amorim a Moscou escancara o lado do Brasil na invasão da Ucrânia. E olha que essa matéria de capa foi escrita antes dos acontecimentos de hoje, que a gente ainda vai mostrar nesse programa, mas nós decidimos aqui ao longo da semana que era um episódio muito significativo. O Lula, que se elegeu aqui com um slogan de campanha em defesa da democracia, vai lá visitar uma ditadura invasora que viola a soberania, o território e a democracia no país vizinho. Um ditador que é o mandante de milhares e milhares de mortes sob bombardeio em território ucraniano. Quer dizer, foi ele que ordenou a entrada invasiva das tropas russas. E o Lula está lá abraçando, literalmente, o ditador. Duda Teixeira, o que você destaca? O Lula está ali dizendo, estava nessa semana, né, e hoje também dizendo ali da importância de fazer acordos comerciais, de ciência e tecnologia. Tudo isso é uma farsa, não tem nada que o Brasil possa ganhar fazendo novos acordos com a Rússia. O Brasil já importa fertilizante, já importa diesel, ajuda com isso a máquina de guerra russa, essa máquina de guerra que produz mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, drones que atacam a população ucraniana quase que diariamente. Não precisava fazer nada disso, não precisava dar esse apoio político de ir até lá, né? Tudo isso é simplesmente para dar um verniz, dizer ali que tem um interesse envolvido, mas no fundo a gente sabe que é pura ideologia da esquerda arcaica que o Lula sempre tem com ele e não consegue evoluir. E agora a gente vai exibir o compilado que eu pedi para a produção fazer mais cedo, que mostra Lula, Janja. Não, na verdade, o compilado dos abraços, né? Esse é o que eu quero ver primeiro. Os abraços do Lula no ditador Vladimir Putin, o mandante de milhares de mortes nessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pode soltar. Eu estou muito feliz de encontrar a senhora neste jantar. Precisa abraçar o ditador, o mandante dessa invasão, desses bombardeios? Quer dizer, nem ele faz o gesto inicial de abraço. O Lula é que faz questão, parece que existe uma admiração por aquela pessoa que concentra tanto poder. E agora vamos mostrar a diferença do comportamento do Lula em relação ao presidente do país invadido, Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. Pode soltar. O Lula abraçando o Putin e, num certo constrangimento, naquele climão, cumprimentando o Zelensky sem sorrisos nem nada, sem encostar a outra mão, não tem nenhum gesto de afeto, só para fazer pose ali para a imprensa. O Lula que culpou o Zelensky pela guerra desde o começo, desde aquela entrevista de maio de 2022 para a revista americana Time, sempre ou tentando traçar uma falsa equivalência de responsabilidade ou colocando até o Zelensky como o culpado, enquanto fica pianinho aí para lidar com o Vladimir Putin. Ricardo Kertzmann, o que você avalia dessas imagens? São grotescas, Felipe. Em primeiro lugar, de novo, dá mais do que parabéns pela capa da Cruzoé, porque ela retrata fielmente parte dessa infâmia que está ocorrendo. E, Felipe, não é que a gente vê cenas lamentáveis como essa. O presidente Lula, ele transita de forma muito
muito festivo, ele fica muito à vontade quando ele está em meio a ditadores, a facínoras, a terroristas, como Vladimir Putin. Eu me recordo que nos primeiros mandatos do presidente Lula, ele protagonizou cenas parecidas com essas, de abraços fraternos, porque uma coisa, Felipe, é a diplomacia protocolar, a outra são abraços e sorrisos fraternos. E ele tem cenas assim, com Mahmoud Ahmadinejad, do Irã, com Muammar al-Gaddafi, da Líbia, com Daniel Ortega, da Nicarágua, com Hugo Chávez, que o inferno o tenha, da Venezuela, com Maduro agora, os irmãos Castro. É impressionante como Lula gosta desse tipo de... que um gambá cheira o outro. E eu acho que é isso que acaba acontecendo, Felipe, porque o Lula carrega em si esses traços de autocracia. Não é à toa que no PT jamais ele permitiu que surgisse alguma outra liderança. É sempre ele o dono de tudo. Eu só digo o seguinte, Felipe, ao ver a maneira com que ele lida com essa gente, e ao ver a maneira com que ele lida, como acabamos de mostrar, com o Volodymyr Zelensky e outros líderes de países, que ele não demonstra o mesmo tipo de afeto, eu reforço os meus parabéns à capa da Isto É. É uma derrota, mais uma derrota diplomática. Da Cruzoé! Você não ouse confundir esse nome com o da revista onde você escrevia antigamente. Mas são os atos falhos tradicionais de Ricardo Kerstmann, porque o acento no gera esse tipo de lapso. Perdão, ainda bem que você corrigiu a tempo. Não, mas olha, qualquer erro vira piada. É mais um 7-1 que a gente leva. Duda Teixeira. Queria chamar a atenção, o Lula, nessas cenas dos abraços e também ali colocando a oferenda floral no túmulo do soldado desconhecido, ele está com a faixa de São Jorge aqui na lapela do terno. Essa faixa preta e laranja, ela representa a invasão da Ucrânia. Ainda que seja uma faixa que tenha sido criada lá na época do Dia da Vitória, há 80 anos, ela tem sido, virou um símbolo atual da guerra da Ucrânia. Inclusive na Rússia é proibido você usar ela de uma maneira pejorativa, né? Quase que uma blasfêmia. Essa faixa é proibida em alguns países exatamente por representar a invasão da Ucrânia, então não pode usar ela, por exemplo, na Letônia, nos países bálticos, que temem uma invasão da Rússia, e o Lula coloca ali feliz na própria lapela. Agora a gente vai exibir o compilado que mostra Lula, Janja e Dilma Rousseff na parada militar do Dia da Vitória, que celebra a data em que os soviéticos venceram os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que essa turma aí do PT é a turma que fica demonizando Israel, é a turma que é vista com simpatia pelos líderes do Hamas, que são, na prática, os neonazistas. São aqueles que, de fato, exterminam judeus, como fizeram no massacre de 7 de outubro de 2023. E eles estão lá para celebrar a vitória contra os nazistas, quando jamais celebram, pelo contrário, repudiam eliminação de terrorista do Hamas, de idealizador de massacre de judeus. Lembra, Duda Teixeira, quando o Itamaraty emitiu nota? Eu fiz até um artigo sobre o vocabulário do governo Lula, repudiando a eliminação lá em Teherã do Ismail Haniyeh, um dos idealizadores do massacre. Ela foi, aquela eliminação, no dia, a gente sempre relembra, né, produção, já está preparado, no dia da cerimônia de posse do presidente eleito do Irã, com a participação, a presença de Geraldo Alckmin do lado, e essa imagem é para sempre, de 4 líderes terroristas, entre eles aquele que seria eliminado horas depois. O Ismail Haniyeh, vocês estão vendo lá no canto direito, líder do Hamas, eliminado horas depois. Você tinha ali também o general Naim Qassem, o vice-líder do Hezbollah, o Ziad al-Naqallah, que é líder da Jihad Islâmica, parceira do Hamas na faixa de Gaza, e o Mohammed Abdul Salam, porta-voz dos Houthi, que são os rebeldes, a gente chama de terrorista também, lá do Iêmen. Geraldo Alckmin ali com seu fone para tradução simultânea, vice-presidente do Brasil, vice do governo Lula. Então vamos ver o compilado da turma do PT lá no Dia da Vitória, cheia de hipocrisia. Это священное алое знамя, водруженное весной 45-го года над поверженным Берлином, стало для всего нашего народа на все времена главным символом победы над фашизмом.
festival de hipocrisia dos dois lados, né? Porque o Putin está lá ordenando o bombardeio em território ucraniano. Então, assim, para ele, todo mundo que é inimigo externo, ok, ser bombardeado. Então, não é que é uma vitória moral por princípio contra os nazistas que estavam invadindo vários países, que estavam exterminando judeus em campos de concentração, que ameaçava o poderio soviético. Não é por princípio que a gente vê agora eles fazendo a mesma coisa, um expansionismo, invadindo um país vizinho e gerando milhares de vítimas. E o Lula, Duda Teixeira, ficou na segunda fila. O Lula não ganhou uma cadeirinha ali na dianteira dos ditadores. Ele foi lá bajular um ditador e ficou em segundo plano, atrás de Xi Jinping, de Nicolás Maduro. Ele não está, vamos dizer assim, com uma força muito grande na Liga das Ditaduras? Pois é, o Lula se coloca ali como o grande líder do Sul Global, acha que vai conseguir influenciar a guerra na Ucrânia, a guerra em Israel, que vai mandar mensagem para o Trump, né, contra o tarifaço. Ele sempre fala essas coisas todas, mas essa é uma boa ocasião, uma oportunidade para a gente ver como as pessoas lá de fora olham para o Lula. E mesmo o Lula bajulando o Putin da maneira que faz, quando ele chega lá em Moscou, tudo bem, o Putin abraça ele, eles jantam juntos, tem ali direito a fazer uma reunião bilateral, mas na hora do evento oficial mais importante, o Putin está do lado do ditador chinês Xi Jinping, né? E na primeira fileira a gente tem também o Maduro, a Cília Flores, esposa dele. O Putin parece também gostar mais desses ditadores ali da Ásia, Quirguistão, Tajiquistão, todo mundo na primeira fileira, e o Lula ficou na segunda, né? Ali junto também com o cubano Miguel Dias-Canel. E quando está para acontecer na parada militar, que é um absurdo o Lula ter ido para uma parada militar, mas ele também já fica um pouquinho mais afastado, outra coisa que a gente pode ver aí na imagem. Em reunião com Putin, o Lula falou em retomada de sonhos que construiu com o ditador russo. Vamos acompanhar. Bem, presidente Putin, primeiro, meus agradecimentos pela extraordinária acolhida a mim e a minha delegação nessa visita para homenagear os heróis da Guerra Patriótica. Aqui tem gente que veio pela primeira vez à Rússia e depois eu vou apresentar a minha delegação para o presidente Putin. Quero lhe dizer que essa minha visita, depois de 15 anos, na verdade, a retomada dos sonhos que nós construímos nesses 15 anos, e eu não posso me esquecer do carinho com que o presidente Putin tem tratado as nossas conversas, atendido o nosso companheiro Celso Amorim, quando ele veio visitar o nosso querido companheiro Lavrov, nosso querido Mauro Vieira. E nós temos algumas coisas que são extremamente importantes para o futuro do Brasil e para o futuro da Rússia. Nós vivemos um mundo conturbado. Muitas das coisas que nós acreditávamos que ia acontecer logo depois da Segunda Guerra Mundial, que era do fortalecimento do multilateralismo, o fortalecimento das Nações Unidas, o crescimento do livre comércio, tudo isso a gente imaginava que era uma coisa que estava para acontecer na perspectiva de garantir ao mundo um padrão de tranquilidade que nós não estamos vendo hoje. O mundo está conturbado por figuras como Vladimir Putin e outros ditadores que estão sentados aí à mesa ou que estiveram ali na parada militar. E está o Lula falando do multilateralismo que ele esperava, que é a filosofia, basicamente, da política externa comandada pelo chefe do Itamaraty Paralelo, o Celso Amorim, que estava lá com ele, que é a teoria de que o mundo precisa de vários polos para contrapor ao imperialismo yankee, naquela visão bem da esquerda antiga,
E não importa se não são democracias que se contrapõem aos Estados Unidos, se são ditaduras que se reforçam entre si, que fazem negócios entre si, que não exigem dever de casa, os países precisarem ser democráticos, precisarem combater a corrupção, precisarem dessas coisas, por isso que o Lula se sente muito à vontade entre esse pessoal. Então ele fala ali, olha, tudo que a gente está vendo desde o começo desse tema é um insulto a todas as famílias devastadas com perdas de seus integrantes lá na Ucrânia. E em outro momento o petista voltou a criticar o tarifaço do Donald Trump. Então ele vai lá na ditadura russa para falar mal da democracia americana. Pode soltar. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra, muitas vezes, do respeito à soberania dos países que nós temos que ter. Esta minha visita aqui é para estreitar e refazer com muito mais força a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científicos e tecnológicos com a Rússia. O sujeito está falando mal dos Estados Unidos por não respeitar a soberania dos outros países. De frente, de cara, a menos de 2 metros ali naquela mesa grande, de Vladimir Putin, que viola a soberania da Ucrânia. E o Lula, na verdade, está criticando o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Nós temos várias críticas políticas de Donald Trump. Agora, nós não vamos fazer isso numa mesa sentada de frente pelo Vladimir Putin, dizendo que nós temos que respeitar a soberania dos outros países. Não fazer como o Donald Trump. E o senhor que está na frente dele. Quer dizer, é um escárnio, repito, do começo ao fim. E também durante a reunião teve um momento cômico que o Lula não soube como colocar o fone para ouvir a tradução e o Putin teve que ficar esperando, né? Com aquela complacência para uma figura assim destrambelhada. O tiozão do fone, pode soltar. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, искренне рад нашей встрече, господин президент. Muito bem, a gente mostrou todo esse vexame do Lula, da Janja, do Celso Amorim, que estava até bocejando, o Duda Teixeira reparou, enquanto o tiozão do fone, o Lula não conseguia colocar o fone, precisou de ajuda, o único da mesa que precisou de ajuda para colocar o fone, e o Putin ficou pacientemente até esperando, né? Aquela paciência que ele não tem com os ucranianos. Ricardo Kertzmann, o que você destaca de todo esse episódio patético? Felipe, o Lula correu um sério risco, que eu acho que mais 10 segundos o Putin mandava retirar ele lá e atirar por uma janela qualquer. Olha, eu pedi até agora há pouco para a nossa produção, vamos ver se a gente consegue recuperar aquela imagem, o mapa mundi imaginário do Postman, porque vendo aquela imagem do Lula, né, nas costas do Xi Jinping, nas costas do Putin, eu me recordei da cena, né, porque o Lula está exatamente no local onde o Postman imagina que o Brasil está. Isso é para ver o tipo de liderança imaginária, né? A gente está na rabeira, a gente está na segunda divisão, né? Nem na segunda linha. O que um acha que isso é mérito, para mim, acaba sendo demérito. Felipe, eu acho que a grande questão envolvida nisso tudo, nesse tipo de sabugice do Lula, nessa sabugice explícita a um ditador como Vladimir Putin, é expor, olha lá que interessante, né? Se a produção colocou agora, se fosse colocar a imagem da foto, você vai ver que o Lula está exatamente onde o Brasil está, olha lá, no mesmo lugar. Essa é a nossa liderança. Mas esse tipo de sabugice, né, a um tirano, a um ditador,
só reforça esse nanismo diplomático do qual o Brasil já foi apelidado lá em 2014 por um chanceler israelense, à época do governo da Dilma Rousseff, por motivos muito semelhantes. Ou seja, de 2014 para cá, passados tantos anos, a gente continua, eu vou repetir até o termo, na segunda divisão da diplomacia mundial. Aliás, a capa da Cruzoé faz essa referência aos anões diplomáticos ali nas figuras de Lula e agora Janja. Duda Teixeira. Pois é, agora temos um casal de anões, né? Lula e Janja, exatamente. Eu fui anotando aqui todas as bobagens do Lula. Bom, primeiro ele usa o termo guerra patriótica, né? Guerra patriótica é um termo que os russos usam para falar da vitória deles sobre os nazistas. A gente deveria usar o termo nosso aqui, que é a Segunda Guerra Mundial. Aí ele fala de interesses políticos com a Rússia. Que interesses políticos são esses, né? Não tem interesse político com a Rússia. Ele vai lá com qual objetivo? E, aliás, esquece o Nobel da Paz depois dessa, né? Os noruegueses estão olhando essa cena toda. O Lula diz ali que defensor do livre comércio nunca foi, né? Tá falando agora que ele é um defensor do livre comércio só para se contrapor ao tarifaço do Trump. A melhor coisa que o Brasil poderia fazer agora em termos de livre comércio para ajudar o país era assinar o acordo de livre comércio com a União Europeia. Agora imagina como é que estão os europeus agora depois de ver essa cena aí, né? Para os europeus, a questão da invasão ucraniana gera um medo muito grande, principalmente por parte de Polônia, de países bálticos que temem uma invasão da Rússia. Estamos falando de um medo quase que existencial dos europeus. E aí o Lula vai lá e se encontra com o Putin. Então, tudo errado. Acho que a coisa mais preocupante aí também é essa questão de retomada dos sonhos. Que sonhos são esses, né? Quando o Putin é reeleito numa fraude eleitoral, assim como esses ditadores só se reelegem com fraude eleitoral, não tem nenhuma divulgação oficial do Itamaraty, mas o Lula manda uma carta direta ao Putin. E os jornalistas vão atrás para saber o teor dessa carta e eles decretam sigilo, né? Então, assim, seria importante que a gente soubesse que sonhos são esses aí que unem o Lula e o Putin. O interesse comercial é em fertilizante, né? Adubo para o agronegócio, esse tipo de coisa que o Bolsonaro quis manter quando ele fez a visita lá a Vladimir Putin na véspera da guerra, passou um pano danado para o Vladimir Putin também. Aqui a gente resgata os fatos sempre, não é porque o Lula faz toda essa vassalagem que o Bolsonaro era exatamente o oposto, não era. Falou que não podia se falar em massacre, várias vezes ele deu declarações e fez publicações em rede social para se vangloriar de que esteve do lado do Vladimir Putin, de que conseguiu garantir os fertilizantes brasileiros, quando na verdade o Brasil deveria fazer exatamente como diversos países da União Europeia, que estão lá tentando se livrar da dependência do gás natural russo, de petróleo, de outras matérias-primas que vêm de lá. E o Brasil fica dependente desse fornecedor de fertilizante e aí fica importando, ou seja, fica pagando para que o Putin use esse dinheiro na sua máquina de guerra que devasta a vida de milhares de famílias ucranianas. Então, ele está lá nesse circo de adulação, de sabugice, como bem disse o Ricardo, de vassalagem, enquanto aqui no Brasil diz defender a democracia. Quer dizer, é um contraste ambulante.